Jovem Pan News. Bauru. E a nossa entrevistada agora vem falar de uma palavra nova para muitos. Nós vamos conversar com a psicóloga Mauriceia Quinoneiro. Mauriceia, bom dia, seja muito bem-vinda à programação da Jovem Pan. Bom dia, Alexandre, bom dia, ouvintes. É um prazer e um grande privilégio estar aqui falando com vocês. Essa fala é nossa e eu preciso agradecer a oportunidade e o privilégio de ouvi-la. Aliás, para falar sobre algo que para muitos é absolutamente novo, o termo, né, que é o mindfulness, mas se buscar a tradução do que realmente significa o mindfulness, vai perceber que é algo que a gente precisa colocar à mesa e discutir com mais profundidade, né, Mauriceia? Isso mesmo, isso mesmo. Quando a gente pensa em mindfulness, né, primeiro pensamos na tradução literal, que significa consciência plena, atenção plena, mas assim, quando falamos também de atenção plena, o termo por si só, ele não abrange tudo que mindfulness significa. Então nós estamos, de fato, falando de uma tradição milenar, né, que abrange, além do significado de estar atento ao momento presente, com essa qualidade de atenção, também significa intenções e atitudes que colocamos nessa atenção, tá? No caso, é uma intenção de abertura, é uma intenção de curiosidade, é poder trazer ao momento presente, para aquilo que nós estamos fazendo, um olhar inaugural, sem julgamento, sem ideias pré-concebidas, tá? Então, por isso que é bastante abrangente, né? Quando a gente fala mindfulness, só, é atenção plena. Simples assim, mas não é tão simples, né? Envolve todo um conteúdo, né? Toda essa tradição que nos remete a essa questão milenar. Posso ser, aliás, eu sou um absoluto leigo nesse assunto, mas queria tentar fazer algumas analogias, algumas comparações, trazer algumas situações para as pessoas se encontrarem no assunto. Mauriceia, vou dar aqui um testemunho. Eu sempre tive uma conduta em sala de aula. Eu nunca fui o CDF, mas eu sempre tive muito cuidado com as minhas notas, atenção às minhas notas, sempre fui um bom aluno. E eu tomei uma decisão, e não me pergunte como nem o porquê, isso data ainda meu ginásio, talvez, de prestar atenção na aula o suficiente para que eu viver aquele momento ali com absoluta intensidade e rigor, né? Para que eu pudesse ter mais facilidade no momento de estudar para a prova, de me preparar para resolver os problemas da tarefa. Eu percebi, não me pergunte como, Mauriceia, que estar ali presente de fato naquele momento, olhando para o professor, entendendo o que ele estava me dizendo, tentando compreender, tirando as dúvidas ali, que era melhor para mim. Eu passei a viver aquele momento melhor. Eu posso já colocar e fazer uma conexão com isso que você coloca à mesa? Coloca, pode sim. Se a gente for pensar em termos de benefícios, né, do treino, né, da prática regular de mindfulness, ou o benefício de eu levar a uma prática que a gente chamaria informal, que é como lidar com uma atitude mindfulness no dia a dia, que é esse exemplo que você me relatou, o que a gente percebe de imediato, eu acredito que seja até um dos primeiros benefícios, é uma melhora significativa da concentração. Tá? Porque assim, nós temos uma mente tagarela, né, Alexandre? Nós ficamos o tempo todo nesses tempos mentais, do passado e do futuro. Tá? E quando a gente está às voltas com essas informações, com todo esse repertório que muitas vezes confunde a nossa mente, a qualidade da nossa atenção é prejudicada. Tá? Você está falando de uma coisa que eu achei muito interessante, porque você trouxe a intenção, né? Então eu estou aqui e eu coloco a intenção que pode se transformar numa motivação de estar atento ao que eu estou vivendo nesse momento. É óbvio que o tempo todo pensamentos, imagens mentais surgem, mas eu posso observar esse discurso mental e falar, pera um pouco, ok, pensamentos, né? Mas eu deixo eles aqui no cantinho da mente e volto deliberadamente a atenção para aquilo que eu estou fazendo. E aí você me fala uma coisa que também é muito interessante. Ao eu perceber que isso traz resultados, ou seja, que funciona, então a motivação para repetir esse procedimento é muito maior.
Então, você, como muitos de nós, acabamos tendo, sim, uma atitude mindfulness no dia a dia, sem saber que esse é o nome, né? Mas aí, quando a gente vai realmente entrando em contato e vendo, puxa vida, né? Olha aí, eu já estou me beneficiando de uma prática que eu nem sabia que estava acontecendo. Isso é muito legal. Maurício, eu vou trazendo alguns elementos aqui para a nossa conversa, Uhum. que eu acho que podem ser pertinentes. Me corrija se eu estiver enganado. Em 1995, eu conheci, talvez um ídolo para mim naquela época, um apresentador de televisão chamado Cazé Peçanha. O Cazé apresentava um programa na MTV chamado Teleguiado, e ele tinha uma tarefa que era bastante complicada, que era entreter o espectador da ligação do espectador, que ligava para pedir um videoclipe para a MTV à época, o tempo entre a ligação e o pedido e o play, né, daquele videoclipe que seria exibido, o tempo de 2 minutos aproximadamente, entre o pedido, encontrar o videoclipe, dispará-lo, ele tinha que entreter conversando com uma pessoa que ele nunca tinha visto, enfim, que era aquele espectador. E dali uma técnica que, inclusive, eu trago para o meu trabalho. A primeira pergunta ela tem que ser importante, mas a segunda pergunta ela não vem preparada. É claro que você precisa estar, mas a segunda pergunta vem da primeira resposta. Diante disso, eu preciso estar muito antenado a tudo que você está dizendo aqui para estar pronto para lançar a segunda pergunta. Eu também preciso viver plenamente esse momento, entregando meus ouvidos, a minha consciência a você e ao que você fala agora, para estar preparado para o próximo passo. O mindfulness, nesse sentido, ajuda as pessoas a tomarem, inclusive líderes, decisões. Não é, Maurício? Isso. Ou seja, a prática de mindfulness ou a intenção de mindfulness de uma forma informal, como você acabou de me descrever, né, numa entrevista, ela amplia os meios hábeis, né, ela causa um empoderamento. Eu percebo, né, assim, na minha condição como psicóloga, até fazendo uma analogia à sua como entrevistador, aquela questão, né, muitas vezes a gente está preocupado, né, em as nossas demandas, né? Ou na próxima pergunta, ou assim, a preocupação de fazer uma pergunta super inteligente que vai deixar o entrevistado numa situação sei lá qual. E assim, tendo uma demanda, uma intenção autofocada, a gente perde a pessoa que está na nossa frente, porque a gente não está atenta a ela. Então, uma das práticas informais de mindfulness que funciona muito, é muito interessante em terapia, em entrevista, em pessoas que se relacionam, né, com as outras pessoas, é conseguir realmente ter uma postura de olhar e abstrair do nosso repertório e ter aquele olhar realmente curioso, interessado, aquela disponibilidade autêntica em relação ao outro. E se você está ali presente, eu poderia até fazer uma palavra que até então eu usava, mas eu não entendia muito o significado, que eu poderia dizer que é a presença de espírito. De repente você tem uma sacada, você tem um insight, você sabe realmente qual que é o ponto principal, mas por quê? Não porque você estudou antes, porque você leu a respeito do seu entrevistado ou do conteúdo que você ia falar, é porque você esteve realmente pleno naquele momento. Isso faz toda a diferença. A tua relação com o momento não é um fio, né? É sim um grande canal condutor de energias, até a ponto de essa sacada, essa presença de espírito, se eu for levar para a espiritualidade mesmo, eu posso chamá-la de intuição, não é? Isso. E isso é por estar conectado, de fato, àquele momento, não é, Maurício? A conexão faz toda a diferença, né? Eu percebo, e até uma coisa que eu comento muito quando eu vou dar supervisão ou para alguns dos meus alunos, na condição de recém-formada, a nossa preocupação é muito grande em acertar, né? Então, eu estou ali diante de um paciente, diante de uma pessoa que está buscando uma ajuda, mas às vezes eu fico hiper focada em realmente poder fazer uma colocação correta, poder auxiliar. E paradoxalmente falando, esse hiperfoco em mim, né, atrapalha a autenticidade da conexão. Então, quando eu realmente consigo abstrair, deixar tudo isso assim como pano de fundo e voltar a atenção para o momento presente, é aí sim que a relação acontece, que a conexão acontece, né, e que a ajuda tende a ser mais eficaz.
Agora, quando a gente fala de mindfulness, onde você tem aplicado? Onde o treinamento, onde a terapia, onde isso entra no dia a dia da pessoa? Agora vamos tentar encaixar as pessoas nessa conversa para que elas estabeleçam uma relação mais clara com a oportunidade que se abre a partir do conhecimento. Mauricéia. A primeira aplicação é comigo mesma. Né? Então, ou seja, primeiro é um trabalho pessoal. Não tem como você ensinar mindfulness, não tem como você ser uma facilitadora de um grupo de mindfulness sem você ter experimentado essa ferramenta, essa prática na sua vida e de uma forma intensa. Então, primeiro começa com uma experiência pessoal, ou seja, é trazer diariamente, através de uma prática formal, eu digo. O que seria uma prática formal? Eu colocar, né, meu celular para despertar, estabelecer um período de tempo, né, e nesse momento eu eleger uma das tantas práticas que existem e ficar ali numa posição ereta, né, e simplesmente atenta, né? Por exemplo, uma das práticas mais comuns é a atenção plena na respiração, que é algo que a gente elege como uma âncora para nos trazer de volta ao momento presente. Então, se eu treino esse tipo de atividade, esse tipo de prática diariamente, o que acontece? Eu vou preparando o meu cérebro para que, diante de situações do dia a dia, eu consiga generalizar aquela postura, aquele olhar, aquela intenção da prática formal. Tá? Então, no dia a dia, eu desenvolvo uma atenção especial, onde qualquer atividade que eu esteja fazendo, lavando louça, cozinhando, estudando, eu consigo levar essa qualidade de atenção. Mas se eu não treino de uma forma formal, me disponibilizando a uma prática realmente de sentar e meditar, não que eu não consiga fazer, mas é muito mais difícil. Tá? Então, eu desenvolvendo essa intenção, esse novo olhar, diante das coisas, conforme eu vou elaborando isso, né, no meu caso, eu fiz um treinamento para poder trabalhar com mindfulness, até na clínica, né, na clínica particular de psicologia, né, no atendimento individual, como eu conduzo grupos, né, como facilitadora de grupos específicos para trabalhar mindfulness. Mas, assim, é muito importante salientar. É impossível ensinar mindfulness sem ter adotado anteriormente, né, pelo menos a intenção, porque nós estamos aqui, é algo muito difícil, é algo muito novo, ou seja, né, diferente de outras culturas de países orientais, desde muito cedo a criança é treinada, ela aprende a meditar, então para a gente ainda é algo muito exótico. Então, assim, é algo muito difícil. Então, a gente vai se aperfeiçoando diariamente. Então, Sim. Há momentos, por exemplo, na minha vida pessoal, que existe uma prática diária, e há outros momentos que é difícil manter uma prática diária, mas a gente segue. Mas, Maurício, aí você coloca uma situação que me chama a atenção. Por exemplo, o ato de lavar a louça. Estar lavando a louça, para muitos já virou uma tarefa quase que automática ali, né? Já põe no piloto automático e eu vou lavar a louça. Isso. Né? Eu consigo fazer essa tarefa me conectando a outras situações. Né? Então eu consigo... existem tarefas, em especiais aquelas mais manuais, braçais, onde eu consigo também estar em outras conexões. Se isso atrapalha o mindfulness, né, o conceito, e uma outra situação. Por exemplo, eu, Alexandre, desde garoto também, tenho na tarefa limpar o carro do meu pai, quando garoto, ou o meu hoje, uma tarefa que eu atribuo, chamo ela de terapêutica. Para mim faz muito bem estar ali concentrado e fazendo aquela tarefa. Gosto. Saio renovado daquele momento. Do limpar o carro. Eu posso usar essa técnica para isso? E em que ponto fazer no piloto automático eu a atrapalho? Você tocou num ponto, Alexandre, que é muito importante, até para o entendimento do mindfulness. Ou seja, se existe um contraponto ao mindfulness, aquilo que eu sei que não é uma postura mindfulness, é o piloto automático. Tá? Porque no piloto automático eu estou reproduzindo padrões condicionados. Tá? Além de eu não estar ali no momento presente, eu não estou agindo com a intenção deliberada de estar. Então, é um outro modo de funcionamento mental.
que é até muito interessante, porque economiza bastante energia. Você aprendeu uma atividade, como dirigir, por exemplo, né? Então, quando a gente está aprendendo a dirigir, a atenção é plena, porque aquilo é muito novo. Aí aprendeu para economizar realmente a nossa energia mental, aquilo se dá de uma forma, né? Tanto é que é muito comum a gente se deslocar de um local para outro, chegar nesse local e falar, nossa, como eu cheguei aqui, né? Nem vi o que estava no meio do caminho. Então, assim, isso é contrário a mindfulness, né? Então, se eu posso dizer assim, se eu estou no piloto automático, eu não estou tendo uma atitude mindfulness, porque eu estou em um outro modo de funcionamento mental, né? Voltado para tempos mentais do passado e do futuro, e voltado para a reprodução de condicionamentos, de padrões pré-estabelecidos. Agora, quando eu coloco a minha intenção, por exemplo, lavando a louça, eu posso estar lavando a louça e pensando em qualquer outra coisa e não na louça. Mas se eu volto a minha intenção de me atentar aos sentidos, de perceber a temperatura da água, de perceber a textura da espuma, de perceber as diferentes texturas da louça que eu toco, né? De observar os odores, né, que estão ali. Então, e quando eu faço isso, quando eu trago essa intenção diferenciada, aí sim eu estou numa postura mindful, tá? Em relação ao exemplo de lavar louça. Em relação a fazer aquilo que a gente gosta. Normalmente, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, é mais fácil. Não que seja o único caminho, tá? Porque a gente pode, inclusive, estar numa atividade que não seja lá muito prazerosa e mesmo assim levar uma intenção de estar atento ali ao que está acontecendo. Mas quando eu tenho uma relação, né, afetiva com aquilo que eu estou fazendo, uma relação de prazer, então levar a atenção aos detalhes, né, que estão conduzindo o meu olhar é muito mais fácil. Então é possível, talvez até provável, que ao lavar o carro você consiga, ou pelo menos em boa parte do tempo, trazer essa intenção de estar atento ao que você está vivendo. Agora, Mauricéia, eu também acredito muito na rotina e o quanto ela é benéfica. Quando eu falo da rotina, eu falo da possibilidade de fazer algo todos os dias e fazer cada vez melhor, embora pareça sempre tudo igual. Há como aproveitar da rotina para aplicar esta técnica? Eu acho assim que é muito interessante também a sua colocação, né? É sempre bom pegar um atalho. Porque se eu estou dentro de uma rotina, é muito fácil eu fazer isso, né? De colocar no piloto automático e reproduzir um padrão condicionado. Agora, é aquela coisa, né? Eu sempre faço o mesmo caminho para chegar até o trabalho. Aí eu paro e falo assim, não, eu vou pegar um atalho, eu vou pegar um caminho diferente. Só por me colocar, né, a intenção de fazer um caminho diferente, eu já vou precisar levar uma outra qualidade de atenção. Isso é muito interessante, né? Isso ajuda em vários aspectos, né? Como a flexibilização mental, como a criatividade. Porque senão a gente fica realmente num padrão vicioso. A gente faz aquilo e nem sabe muito bem por que está fazendo. Então eu acredito assim, né? Por um lado é bom ter uma rotina porque ajuda muito em termos de organização, tá? Em termos assim de você se localizar no tempo e no espaço, mas conseguir dar um passo para trás e olhar para esse conjunto de tarefas, trazendo essa intenção desse olhar inaugural, e em algum momento pensar assim, por que não? Por que ao invés de fazer isso, ao invés de fazer assim, eu não posso fazer assado? Né? Por que eu tenho que seguir sempre esse mesmo padrão? O que pode, né, trazer como ganho, como consequência, se eu mudar algumas coisas, mesmo que sejam pequenos detalhes? Então, eu acho assim que um cuidado especial com a rotina, lógico que tem todos seus benefícios, né? Mas assim pode nos ajudar muito dentro desse aspecto criativo. Agora, Mauricéia, e onde nasce essa técnica? Como é que ela surge? Como é que criaram, né, um olhar diferenciado para o mindfulness? Olha, é legal você falar assim, né, da criação do mindfulness, porque a gente está falando bastante, né, ultimamente, né? Pelo menos assim, aqui assim, dentro da minha rede de referências, né? É um assunto muito, muito, muito pertinente, muito persistente. E dentro da comunidade científica também. Mas, assim, o que acontece é que 2.500 anos, é milenar, né? Isso começou como uma prática dos yoguins, dos monges budistas, né?
E isso sempre esteve como um dos braços, né, da filosofia budista. Agora, o que aconteceu é que, de uns tempos para cá, alguns pesquisadores, né, norte-americanos, né, que foram pioneiros nisso, eles trouxeram essa prática para as universidades dos Estados Unidos e conseguiram validar cientificamente a prática. Tá? Isso começou a partir da década de 60 e 70. E mais recentemente, com o desenvolvimento tecnológico, com os exames, por exemplo, de ressonância magnética, de tomografia, nós tivemos instrumentos para poder observar a morfologia cerebral, né? E tendo mais validação científica, porque foi comprovado que existe uma alteração fisiológica do cérebro, né? Diferenciando pessoas que praticam essa técnica e pessoas que não praticam. E o mais interessante é assim, que eles observaram a mesma pessoa, ou seja, tem um estudo muito motivador que coloca isso, com uma prática diária de 4 semanas, tá, com uma média de 10 minutos a meia hora, já é possível observar diferenças significativas nas imagens, né, nos exames de imagens mentais. Então, assim, antes era uma coisa que a gente sabia por observação, ou acreditava, ou vista até em termos assim, espirituais, religiosos. Hoje nós temos toda uma validação científica que mostra, né, que realmente tem um efeito muito importante, né, e muito revelador para a saúde mental, para a saúde emocional. Mauriceia, nós, na audiência da Jovem Pan, está o engenheiro, um amigo, Eric Fabres. O Eric tem uma pergunta para você enviada em áudio, nós vamos acompanhar agora, pois não. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos aí da bancada, Eric Fabres falando aqui. Primeiro cumprimentá-los pelas excelentes matérias nesse sábado de manhã, muito esclarecedoras, e essa entrevista com a Mauriceia também bastante interessante. Eu gostaria de colocar a seguinte pergunta. Eu tive um filho adolescente com síndrome de déficit de atenção. Eu reconheci muito nele a minha própria adolescência, onde provavelmente eu tive esse tipo de problema, mas na época não se falava, nem existia o nome. Esse meu filho foi tratado à base de Ritalina durante um período, superou o problema e hoje é um profissional muito bem sucedido, trabalhando no exterior, inclusive. Então a minha pergunta é, mindfulness tem sido utilizada também para tratamento de síndrome de déficit de atenção? Obrigado, um abraço a todos. Obrigado a você, Eric. Mauriceia? Olá. Bom, tem sido sim, temos aí, se a gente for pesquisar, existem vários estudos, vários resultados bastante animadores com déficit de atenção, para várias questões, né? Por exemplo, o tratamento com mindfulness, quando ele foi iniciado, né, por Jon Kabat-Zinn na década de 70, foi para tratar dores crônicas. E aí os resultados foram aparecendo, depois teve toda essa validação científica, né, que eu comentei com vocês agora, e aí foi sendo testado, né, em grupos, né, de trabalho, com várias formas, né, com várias formas de sofrimento emocional, de patologias, inclusive déficit de atenção. Tem um resultado bastante significativo. Eu já li até alguns artigos falando do mindfulness como alternativa, né, à Ritalina, ao metilfenidato, com resultados animadores. E muitas vezes esses resultados com mindfulness também estão associados a um programa de atividade física. Tá? Então, assim, realmente é um recurso às vezes muito difícil para trabalhar com adolescente, ou seja, exige experiência, existe algumas técnicas bastante específicas, né? Porque assim, para manter a motivação do adolescente, muitas vezes não é algo simples, mas assim, com resultados realmente que quando há uma adesão, quando há uma participação num programa, os resultados são bastante animadores. Mauriceia, e no ponto que você coloca, onde você tem trabalhado, né, focado, mindfulness, com relação à depressão, a pessoas que passaram pelo estágio da depressão, me perdoe a pergunta, não sei se estou sendo invasivo demais, mas como lidar, né, como tratar? É o foco no problema que me levou à situação de depressão? Por onde passa o mindfulness quando o assunto é a depressão? Normalmente, assim, nesses grupos que eu trabalho, né, que tem como foco principal
a prevenção da depressão recorrente, isso não significa que pessoas que nunca tiveram um estado depressivo maior não possam se beneficiar, porque assim, muitas práticas são muito comuns aos programas de manejo do estresse, por exemplo. Mas no caso da depressão, o que a gente percebe? A gente percebe que por um mecanismo de sobrevivência, o nosso cérebro ele faz um certo caminho mental. E esse caminho mental, ele cria uma espécie de vício, de condicionamento. Tá? Então, eu passei por um estado de depressão em um determinado momento da minha vida, por exemplo, que eu fiquei às voltas, porque a depressão, uma das características é a gente ser inundado por ideias negativas recorrentes, a ponto de que aquilo vai roubando a nossa energia, a nossa disponibilidade, e a gente acaba adoecendo. Então, esse caminho mental, ele cria um percurso dentro, né, do meu cérebro, por exemplo. E aí, o que acontece? Mesmo que eu me recupere dessa depressão, ao passar por um outro perrengue, em um outro momento da minha vida, é como se eu fizesse um link com aquela situação do passado e aquilo tudo que eu passei lá atrás viesse à tona. Tá? Então, quando eu estou sofrendo, né, um rompimento, por exemplo, um rompimento de um relacionamento hoje, tá? Então, assim, eu passei por um rompimento, é uma coisa muito difícil. Mas na hora que eu vou sofrer por conta desse rompimento, existe uma tendência muito grande de eu trazer à tona todas as situações da minha vida onde eu me senti rejeitada, né, onde eu me senti preterida. E na hora do meu sofrimento, ele não é pontual com a situação que eu estou vivendo agora. E ele acaba trazendo todo um repertório de sofrimento de uma vida toda. Por isso que existe essa tendência, infelizmente, né, que é algo muito sofrido, da depressão se tornar algo recorrente. Por conta dessa carga emocional que o nosso cérebro faz por puxar, por trazer à tona toda uma memória, né, toda uma memória traumática. Onde entra mindfulness nisso tudo? Quando eu percebo, porque a partir do momento que eu treino a minha mente para voltar a minha atenção, a minha experiência imediata, na hora que o meu cérebro começa a fazer essas viagens mentais, eu desenvolvo recursos, eu desenvolvo meios hábeis para falar, peraí, para tudo, vamos se atentar ao que está acontecendo agora. Né? E faço esse movimento de retornar à minha circunstância, sem me deixar levar, ou sempre me deixar me levar por um tempo muito prolongado para essas questões anteriores. E aí o que esse treino nos ajuda? Que a recorrência diminua bastante. Então eu posso passar por uma situação de estresse hoje, eu posso passar por um trauma, mas eu já tenho uma habilidade mental que até então eu não tinha, né, de fazer essa diferenciação do que eu estou vivendo agora, sem permitir cair nessa armadilha desse condicionamento que muitas vezes, né, o nosso cérebro acaba nos disponibilizando. Sensacional. Uma aula de mindfulness aqui hoje, com a Mauricéia. Mauricéia, eu agradeço muito a sua disposição em trazer esse assunto bastante importante e novidade para tantos. E eu queria saber o seguinte, você está nas redes sociais, as pessoas te encontram nas redes sociais, de que maneira, se você estiver, para eventuais dúvidas, sugestões, leituras, enfim. Como a gente pode te encontrar, Mauricéia? Olha, eu tenho meu Instagram, né, que é psicóloga Mauricéia. Se me procurarem por lá, eu vou ficar muito feliz em poder esclarecer alguma dúvida, em poder passar algum material sobre o tema. Eu tenho também, dentro do Facebook, né, eu tenho a minha página, né, Terapia Cognitiva e Mindfulness Bauru. E o nome, né, que assim, você digitando, né, no Facebook, no Google, né, Mauricéia Quinhoneiro, é um nome bastante único. Sim. Então é relativamente fácil me achar. Perfeito. Mauricéia Quinhoneiro, psicóloga, conversou conosco. Mauricéia, muito obrigado à sua disposição em nos atender, conversar com o Vídeo Jovem Pan. Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço. Bom final de semana. Obrigado. Pra 11 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 11 horas e 11 minutos, 11h11. Na volta, a gente continua com a psicologia em pauta aqui na programação da Jovem Pan. Continue por aí, voltamos já já. Jovem Pan News. Bauru.